Nem sempre ele começa com o seu mentor. Ele vai começar as manifestações dele com espíritos sofredores, que são nada mais são do que os nossos amigos e irmãos que faleceram e estão zanzando por aí. E a gente, assim, quem tem essa vivência no espiritismo sente ou acompanha que, via de regra, esse processo para os médiums, às vezes ele é doloroso, porque a pessoa não entende o que está acontecendo, não sabe exatamente quais são aquelas manifestações, os reflexos no corpo físico, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquela situação que ele não sabe exatamente o que é, uma ou outra voz que vem na mente, no ouvido, depende aí da mediunidade que a pessoa possa ter. Então a gente percebe que o esclarecimento, a doutrinação no bom sentido, do aprendizado, é o que ajuda a formar realmente o médium e a ele poder separar, porque eu lembro que acho que uma vez, não sei se foi o Divaldo ou o próprio Chico que falou, de que o mundo aqui é igual ao mundo lá, ou seja, se o cara era ruim aqui, vai ser ruim lá, e esses espíritos encostam e às vezes se fazem ou se tentam fazer passar por uma coisa que não é, e a disciplina do médium de identificar o que é o que é que vai fazer a diferença, né, acho que no atendimento ou na recepção daquela entidade, né, enfim. Na maioria das vezes a gente percebe no centro espírita que a pessoa chega, vamos dizer aquelas que já está com a manifestação de espíritos, né, pela falta talvez assim de preparo ou pelo seu tipo de vida, infelizmente, né? É o tipo de espírito que ele vai trazer. Nem sempre ele começa com o seu mentor. Dificilmente ele vai começar com o seu mentor. Ele vai começar as manifestações dele com espíritos sofredores, que são nada mais são do que os nossos amigos e irmãos que faleceram e estão zanzando por aí, que ainda não encontraram o caminho. Isso dentro da nossa visão espírita, né? Sim. Que estão por aí. Então aí vai lá para aprender. Então tem gente que precisa desse trabalho, às vezes ser atendido separadamente várias vezes, para questão de doutrinação mesmo, mais direcionada nesse sentido, como controlar essa energia, né? Como não ter essa manifestação desses espíritos na rua, em qualquer lugar. Se essa dor de cabeça for por causa da mediunidade, vamos trabalhar essa energia, né? Às vezes é dor de estômago, uma dor no corpo que não identifica, não sabe o que é, são as energias condensadas ali naquela pessoa, que aí a hora que ela começa a ser, como você disse, entre aspas, doutrinada, né, orientada, como lidar com aquilo, organizar seus chakras, a situação se acomoda e a partir daí vai desenvolvendo a mediunidade, vai aprendendo a lidar. É verdade também dizer que o espiritismo é uma doutrina ou uma religião, enfim, que vive muito do exemplo, né? A gente assim percebe que a teoria por si só também não resolve nada. As pessoas precisam exemplificar, transformar aquilo em ações, né? A história de... eu acho que tem 3 filmes aí que as pessoas que às vezes têm uma dificuldade em leitura, que eu sempre falo. Assiste a história do Chico Xavier, né, o filme do Chico, o do Divaldo, e eu assisti esses dias o do Zé Arigó, que é Predestinado, né, que estava nos cinemas aí e tal. E você percebe o quão é importante a evolução de todos eles em razão do estudo, do aprendizado, de tentar entender o que está acontecendo com eles. E o exemplo transformou a vida deles, porque mais do que dizer, mais do que falar, mais do que receber espírito, era, vamos dizer assim, o comportamento deles nas ações, né? Sim, com certeza. Tudo na nossa vida, eu acho que o aprendizado é mais fácil partindo do exemplo, né? A doutrina espírita, quando começou, para ela falar assim, olha, eu tô aqui, eu existo, existe vida após a morte. Então a gente vai encontrar na literatura aqueles casos das mesas girantes, os fenômenos, coisas, né? Aqueles fenômenos que eles precisavam existir. Para que ele falasse assim, olha, isso existe, isso é de verdade, né? Hoje em dia eu sempre falo assim que isso daí, esse tipo de exemplo ficou para trás, porque já está mais do que provado de que existe vida após a morte, de que os espíritos estão aqui junto de nós. Eles já foram fotografados, eles já foram gravados, a nossa aura já foi fotografada, já existe
centenas de trabalho a respeito disso. Então, assim, com relação a isso, está tranquilo. Mas o que a gente busca, que nem você falou, do exemplo, sim. Assim como se aprende mais pela leitura ou pelo que você está vendo, né? Vivendo. Tem gente, eu gosto de associar os dois. Sim. Eu acho que a leitura vem trazer aquelas explicações para a gente que a gente precisa, mas o exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo, que nem eu falo assim, é igual um pai para educar um filho, né? Ele segue pelo exemplo. Pode falar. Você pode falar mas que é capaz dele jogar na tua cara, mas você não faz isso. né? Então o exemplo na nossa vida é praticamente tudo. Agora, que nem eu falo assim, adianta eu lá como coordenadora, tô lá lendo o livro dos médios, tô conversando, a gente tá trabalhando esse tema, aí na rua eu sou rebelde, sou mundana, ou sei lá eu o que, sou virada do que é aquilo, sou virada do avesso. Também não vai. Não vai, né? Não vai colar. Não tem jeito. Você tem que fazer o que você prega. É verdade. É lógico que a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas chegar o mais próximo do que a gente puder fazer de melhor para ser exemplo, não só dentro da família, mas para a sociedade, é a melhor coisa do mundo. É verdade. Então, é sim fatiado no exemplo. É verdade.